Olha, mais uma ação da polícia em comunidade do Rio de Janeiro termina com cerca de uma dezena de mortos. 18 pessoas perderam a vida no Complexo do Alemão, na zona norte da capital da cidade. E a Defensoria Pública afirma que há indícios de violação de direitos. São dados de mais uma tragédia que vão fazer parte de estudos sobre a violência, inclusive do Instituto Sou da Paz, que promove levantamentos há pelo menos 20 anos. E o Jornal da Manhã recebe agora Felipe Angeli, que é gerente de Relações Institucionais do Sou da Paz. Tudo bem, Felipe? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, no Jornal da Manhã. De que forma você avalia de novo uma ação dessa da polícia, em que civis acabaram morrendo, uma ação da polícia que sempre age nos morros do Rio? De que forma é possível avaliar esta ação mais uma vez? Obrigado. Bom dia a todas e todos. Enfim, parece mais uma tragédia, né, da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, se é que se pode chamar segurança pública. A gente tem bairros extremamente populosos, né, com uma densidade demográfica muito alta, em que você tem operações policiais com nível de agressividade e de confronto que coloca toda aquela população em risco. Em que pese a presença de criminosos nesses ambientes, que a gente sabe, a gente vê também ao longo de anos, ao longo de décadas, a quantidade de civis e toda aquela população ali à mercê desse confronto, dessas operações de guerra, e que não resolvem, né? Acho que a gente está na 4ª operação com o maior número de mortos da história do Rio de Janeiro, ou seja, começa a virar também uma rotina do Rio de Janeiro, que operações tenham dezenas de mortos, o que não se pode dizer que é o trabalho de uma polícia profissional, de uma polícia técnica, mas sim de um grupo que, enfim, é orientado basicamente ao confronto, e confronto de novo num ambiente extremamente populoso, densamente povoado, com uso de armamento de guerra, que ninguém está a salvo, porque é um uso de armamento que ultrapassa, né, cujo o projétil ultrapassa paredes e pessoas são feridas. A gente parece ter uma pessoa que estava morta, por exemplo, dentro de um carro que estava se locomovendo ali pelo local. É uma história comum e banal no Rio de Janeiro, em que pese que haja criminosos, em que pese que haja resistência desses criminosos ou desses suspeitos, não se pode acreditar que uma polícia profissional tem esse nível de letalidade e não consegue fazer uma prisão ou mais que uma prisão. E, de novo, se fosse uma situação excepcional, seria uma outra situação. Essa é a rotina do Rio de Janeiro. A polícia extremamente violenta, né, nas suas operações, em relação àquela população que está ali, né, vivendo, convivendo, tendo seu comércio, tendo seu trabalho. O Alemão é um bairro, né, pobre, mas, enfim, com pessoas que trabalham, que se locomovem, que precisam ir à escola, aos seus locais de trabalho, mas vira e mexe estão com esse tipo de, enfim, operações sendo realizadas. E é isso, a gente tem notícia de 400 policiais, né? De novo, me parece, vai melhorar a situação da segurança do Alemão? Será que essa é a operação definitiva? Se for, talvez até fizesse algum sentido. A gente sabe que não é. Daqui a uma semana a gente vai estar comentando uma outra operação da mesma forma. E na sequência, os nossos comentaristas, Amanda Klein. Felipe, bom dia. Você tem toda a razão, são cenas de guerra, é um cenário muito trágico no Alemão e nas comunidades do Rio de Janeiro, e parece que é enxugar gelo, porque a gente sabe que essas operações se sucedem. E olha, sinceramente, eu sou carioca, moro em São Paulo há muitos anos, minha família é do Rio, eu não consigo imaginar, eu não consigo enxergar, vislumbrar qual o plano de segurança pública do Rio de Janeiro, porque certamente não pode ser essa política de confronto nas comunidades que coloca a população civil em risco. E obviamente que é preciso haver um combate à criminalidade, porque também ninguém quer viver refém de traficante. Então, óbvio que essa população, ela vive, né, entre esses dois extremos. Ou a polícia que entra na favela e acaba produzindo essas mortes em confronto, ou então os traficantes que também fazem dessa população civil refém. Você consegue apontar ou vislumbrar alguma saída, alguma alternativa para essas operações de confronto, que seria uma política de segurança pública mais adequada para o Rio? Claro que sim, e a polícia sabe disso, já há protocolo, há conhecimento técnico produzido.
o que é necessário é se realizar investigações. Uma polícia com inteligência, foi apreendida aparentemente uma arma .50, assim, uma apreensão importante, mas como é que esse armamento chegou ali? Muito mais importante, muito mais efetivo do que ter esse tipo de confronto, de novo, em bairros densamente povoados, é você ter investigações que consigam prender essas quadrilhas, consigam prender... parece que havia uma investigação sobre roubo de veículos. Poxa, se é roubo de veículos, há receptadores, há pessoas fazendo esse comércio ilegal. Uma polícia civil consegue fazer uma investigação, se ela for técnica, se ela for profissional, e não apenas um bando armado, né, que repete essas operações. Porque esse é o ponto, eu acho, que a gente tem que dizer. Independente, como você mesmo mencionou, sim, há presença de criminosos fortemente armados, não se trata de qualquer tipo de menosprezar esse tipo de gravidade, de situação que existe no Rio de Janeiro. Mas o resultado está aí, a gente sabe que isso não muda absolutamente nada. Se era uma questão ligada ao crime de roubo de veículos, cadê esses receptadores? Cadê a investigação? Cadê uma polícia profissional técnica? A gente gasta muito dinheiro com o brasileiro, com o Estado, com a segurança pública. Então, o serviço tem que ser profissional, técnico, e não um bando armado. Para isso, já tem os traficantes. Conta agora, Roberto Mota. Bom dia, Felipe. Eu achei interessante a sua menção a receptadores. Você, como especialista em segurança pública, deve saber que as penas para os receptadores são ridículas, que a maioria deles é solto na audiência de custódia. Então, a polícia investiga, prende, os bandidos saem pela porta da frente. Foi o que aconteceu, por exemplo, não sei se você lembra, com a invasão do Hotel Intercontinental por traficantes da Rocinha em 2010. Esses traficantes sequestraram um hotel inteiro, foram presos pela polícia sem uma morte. Em 2017, os mesmos traficantes conduziam uma guerra na Rocinha. Estavam todos soltos por excesso de prazo da Justiça Carioca. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Essa violência do narcotráfico não está restrita ao Rio de Janeiro. A gente viu recentemente episódios terríveis em Araçatuba, Guarapuava, mais recentemente em Itajubá, em que uma força paramilitar tomou essa cidade, né? Agora, em 2016, o Instituto Sou da Paz se posicionou e fez campanha contra a compra de armamentos com calibres mais potentes para a Polícia de São Paulo. Então, a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é por que uma força, um instituto que diz trabalhar pela segurança pública, se posiciona contra a aquisição de armamento mais potente para a proteção da polícia, quando os criminosos estão usando esses armamentos que a gente viu no vídeo. A segunda pergunta que eu queria lhe fazer é a seguinte: eu olhei o relatório financeiro de vocês e eu vi que vocês receberam para esse ano agora $1.200.000 de doação de Mackenzie Scott, que eu não sei quem é, mais $600.000 de doação da Open Society. A Open Society é uma entidade estrangeira que tem uma ação declarada contra a prisão de criminosos e a favor da descriminalização das drogas. Inclusive, lá no site da Open Society está escrito: trabalhamos para acabar com o encarceramento excessivo antes e depois do julgamento, em particular por crimes não violentos, como porte de drogas. O senhor não acha inadequado receber doações de entidades estrangeiras com esse tipo de pauta para ir trabalhar, para influenciar a política interna do país? Vamos lá. Primeira pergunta. A informação não é precisa, a gente não é absolutamente, porque seria até amador isso, a maior, né, a aquisição de armas mais potentes pela Polícia do Estado de São Paulo. A gente trabalha com a Polícia do Estado de São Paulo há mais de 20 anos e a Polícia do Estado de São Paulo tem várias tropas especializadas que, óbvio, que exigem armamentos diferenciados. A informação você deve ter lido de uma fonte não tão confiável. O que a gente falou nessa ocasião se posicionou contra o patrulhamento nas ruas do Estado de São Paulo com fuzis, como acontece no Rio de Janeiro e que gera todo o tempo bala perdida e crianças mortas. Foi isso que a gente fez. Então, se informar um pouco melhor, você vai ver que é essa informação. São Paulo existe há muito tempo. Deixa eu concluir minha resposta, por favor. São Paulo existe há muito tempo
tropas de choque, com a rota, que tem armamento super especializado e de alto poder ofensivo para operações especiais, não para o patrulhamento na rua, porque não há polícia técnica profissional no mundo, se houver estudo, que a gente acompanha como é que isso funciona, que trabalha com fuzil na rua. O resultado é catastrófico, como o do Rio de Janeiro. Não me parece que alguém aqui acha que a segurança pública do Rio de Janeiro é melhor que a de São Paulo. E lá se faz segurança pública com fuzis nas ruas. Essa é a primeira questão que o senhor perguntou. A segunda, sobre o nosso financiamento. Em primeiro lugar, que bom, né, que haja transparência a ponto de, com acesso ao site simples, ter essa informação. Isso é muito importante. A gente, a sociedade civil organizada, o Sou da Paz é Mocipe, sociedade civil de interesse público, registrada no Ministério da Justiça. A gente tem uma auditoria anual da KPMG, em que todas essas contas são auditadas, há transparência absoluta e completa, e isso permite esse tipo de conversa. Então é algo muito positivo. Nem todo grupo apresenta a mesma transparência, infelizmente, né? Se isso seria melhor. Sobre o que você diz da Open Society Foundations, que é uma organização internacional, como várias outras, como, né, uma série de outras organizações que financia a sociedade civil em vários países do mundo. Veja, né, essa colocação de que uma sociedade estrangeira, uma organização estrangeira, uma fundação estrangeira, né, que não é registrada no Brasil, financia organizações do Brasil. Primeiro, eu sou brasileiro, todos os funcionários do Sou da Paz são brasileiros, todos são nascidos aqui, todos sempre viveram aqui, e a gente trabalha nessa organização e recebe uma parte de financiamento estrangeiro. Isso acontece nos Estados Unidos. Todas as organizações dos Estados Unidos recebem dinheiro de outros países, na Inglaterra, na França, na Austrália. Então não me parece que isso é uma questão muito importante. Sobre a questão das drogas, eu não sei, eu não li, confesso que você tem mais informação que eu, não li recentemente o site da Open Society Foundation, pra você ver o tamanho da influência que tem no nosso trabalho, e você está mais informado que eu. E, assim, no Rio de Janeiro, todas as, né, em geral, a questão do narcotráfico, e, desculpa, também você tem uma informação sobre Garopaba e esses crimes que estão associados ao novo cangaço, não são narcotraficantes. São quadrilhas ultra especializadas em roubo a banco. Não são garotos com 3 pinos de cocaína na mão. Não são. E desculpa, se a gente estudar de fato a questão do impacto, e de novo, pelo amor de Deus, sem dizer que drogas geram qualquer benefício à população e à sociedade, claro que não, falando sério sobre essas coisas. Mas o que a gente tem é uma política desastrosa que não resolve, ou por acaso é difícil conseguir qualquer droga, ou por acaso a proibição dificultou o acesso de crianças a drogas, ou por acaso operações com fuzis tornou mais caro ou mais difícil o acesso à cocaína, crack e maconha no Brasil. Não me parece. Então, assim, se a gente quiser brincar de um mundo de fantasia em que a política de drogas implementada atualmente é ótima para o país e funciona, podemos. Não me parece. Ok. Felipe Angeli, gerente de Relações Institucionais do Sou da Paz. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan, pela conversa, pela discussão aqui. Até a próxima. Bom dia a todos e todas. Obrigado. Bom dia.